O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, nos falam a respeito de um rio, o rio da vida. Diz o texto, Isaías 47, verso 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Um rio misterioso, um rio que tem grande significado profético. Fala-nos de um período do milênio. No milênio vindouro, fluirão rios de água viva do santuário para os desertos da terra. Nós temos um outro profeta falando a mesma coisa, profeta Zacarias, no capítulo 14, no seu verso 8, ele diz, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Nós acabamos de ler esse texto de Ezequiel, capítulo 47, e no seu verso 9 diz, e será que toda criatura vivente que vier
por onde quer que entrarem esses dois rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. O rio, como será esse rio que fala esse texto de Ezequiel? O rio é extenso, é fundo, é riquíssimo em bênçãos para a terra. Ele tem a sua nascente, ele nasce, como diz no verso 1, de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar, fluía do santuário. Isso podemos dizer que é uma figura do Espírito Santo, que vem da parte de Deus também para as nossas vidas. O Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo para os seus discípulos. E ele disse em João capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Senhor também prometeu para os seus discípulos a mesma coisa em Lucas capítulo 24, verso 49, quando ele disse, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este rio, ele tem uma corrente. E essa corrente é o que nós encontramos aqui no texto de Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Essa é a corrente desse rio. E ainda no livro de Apocalipse, capítulo 22, o seu verso 1 diz, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A água, ela desce do altar, e o altar, principal altar que nós temos que ter o conhecimento, a conotação quando se fala no altar, especialmente no Novo Testamento, é a cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o lugar de todas as bênçãos, é o lugar da conquista que Jesus realizou por nós. Tudo vem da cruz e corre para o mundo sedento. As almas que estão passando por uma fome, por uma sede espiritual, buscando em filosofias, em religiões, algo para saciar a sua alma, o seu espírito, e não encontram, porque a procedência não vem da cruz do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho, da mensagem da cruz. Meu prezado ouvinte, como está a sua vida? Você tem recebido esta água que vem lá da cruz do Calvário? O Espírito Santo foi dado somente após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E ele tem uma força. Esse rio, ele cresceu em poder e plenitude, apesar de não haver afluentes, situações em que pudessem estar abastecendo esse rio. Os rios deste mundo não podem enriquecer o trono de Deus. Nada que o homem tenta fazer pode aumentar, pode trazer algumas circunstâncias de crescimento para o trono de Deus. O rio, ele traz saúde, porque ele é o rio verdadeiro. Nós encontramos
o profeta Ezequiel falando no seu verso 8 desse capítulo 47. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. A expressão mar significa pessoas, águas, pessoas. Pessoas que estão necessitadas. E ele faz reviver essas pessoas que estão mortas. É o que nós encontramos no verso 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Peixe é figura de pessoas. Farei de vocês pescadores de homens, disse o Senhor Jesus Cristo. E este rio, na sua força, ele vai fertilizar. É o que diz no verso 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore. Árvore significa pessoas, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim, nós sabemos que o Espírito Santo age naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer, quando ele falou lá na festa dos tabernáculos, ele disse em João capítulo 7, verso 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E ele também disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana, quem beber desta água nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você já teve a experiência deste rio? Essa é a grande mensagem deste capítulo 47 de Ezequiel. Algo que Ezequiel estava profetizando e que está no contexto dos nossos dias. E essa experiência crescente é quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade, a ter a experiência do novo nascimento, a ação da regeneração na sua vida. Enquanto o profeta obedecia, ele passava por experiências cada vez mais profundas nesta visão que ele tinha. Primeiro, ele via a água atingindo os artelhos, como diz aqui no verso 3 deste capítulo 47. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Isso representa a idade infantil do crente, isto é, a fé daquele que se decide a Deus e entra no rio da vida divina. Esse é o convite que nós temos hoje para você, prezado ouvinte. O Senhor está convidando a você ter essa experiência desse rio da vida, para que você comece o novo nascimento, para que as coisas antigas fiquem para trás e eis que tudo se faz novo na sua vida. Depois, na experiência, a água atingiu os joelhos. O verso 4 diz, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos,
e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Indica claramente para a vida de oração, o espírito de oração. Dali jorram bênçãos em abundância. Quando o cristão começa nesse primeiro amor, ele dobra os seus joelhos, tem uma vida consagrada ao Senhor. Depois, quando as águas atingem os lombos, indica o mistério da força. E é uma imagem do serviço. A pessoa começa a se envolver com as coisas de Deus. O homem que ora é logo um homem que dá testemunho. Começa a testemunhar das grandezas de Deus tem feito em suas vidas. E assim começa a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse rio não para. Infelizmente muitos têm parado, têm ficado às vezes a água nos artelhos, têm ficado às vezes somente nos joelhos, têm ficado às vezes com a água no umbigo, como diz os nossos salva-vidas, e assim não experimentam águas mais profundas, águas em que o nível dá para nadar, dá para se soltar. E é isso que encontramos no verso 5 desse capítulo 47 de Ezequiel. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aqui mostra-nos que quando mais submersos estamos nas águas do rio, menos nós vamos ver o nosso próprio eu. A água do rio da vida faz submergir o nosso eu. Esse estado indica a plenitude da graça divina e revela o auge que nós podemos atingir na vida de fé, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que Ele quer trazer para a sua vida. Esse rio é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É o rio da vida. É o rio que nos faz produtivos. É o rio que nos dá alimento. É o rio que nos dá o seu remédio. Tudo vem desse rio. Que você possa adentrar ao rio da vida. Senhor, queremos te bendizer e te agradecer, Senhor. Nesses dias que tem chovido muito sobre as nossas cidades, podemos nos lembrar dessas águas, desse rio que vem do teu trono da graça, que tem saciado a nossa sede, que tem nos levado ao conhecimento da tua verdade, aos mistérios do teu caminho. Ó Deus, que não nos contentemos de ficar apenas na margem, em lugares onde ainda o nosso eu prevaleça, mas que possamos adentrar cada vez mais nas profundezas desse rio. E assim, pouquíssimas partes do nosso corpo possam ser vistas e que realmente Jesus seja glorificado em nós. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.